CMR Group tem sido sinônimo de crescimento e inovação no mercado. Com a CMR Distribuidora, desde o dia 8 de agosto de 2008, construímos uma história de evolução, sempre acompanhando as mudanças e transformações do setor. Com o compromisso de oferecer soluções eficientes e personalizadas, expandimos nossa atuação para atender ainda melhor nossos clientes. CMR Importações, localizada na Serra, dentro do moderno Parque Logístico da Unilog. Uma operação robusta e ágil, focada em conectar produtos de qualidade com eficiência. CMR Medicamentos Especiais, situada em Governador Valadares, Minas Gerais. Uma distribuidora dedicada ao setor de saúde, especializada no fornecimento de medicamentos estratégicos, garantindo segurança e confiabilidade em cada entrega. CMR Insight, um serviço de delivery localizado em Vila Velha, Espírito Santo, criado para suprir as demandas do mercado de estética, oncologia e medicamentos especiais para o varejo. Seja na importação, logística ou inovação, estamos sempre um passo à frente, evoluindo com você. CMR Group, crescendo, inovando e cuidando de quem mais importa. Olá, preciosas e preciosos! Vamos dar início a mais um podcast Deus pra Superar. Eu sou Salza Oliveira, sempre com uma mensagem de fé para edificar a tua vida. Hoje com uma convidada muito especial, mas antes eu quero honrar os meus apoiadores. Quero agradecer o apoio da Blink Talk, que esse mês a gente está fazendo todas as nossas gravações de todos os episódios aqui nesse estúdio maravilhoso. Quero agradecer o apoio da loja que me veste, Amarilis Moda Feminina. Vamos dar início e hoje eu estou com ela, que há tempos queria conversar, queria conhecer a história dessa mulher que é mãe, que é empreendedora, que é cantora, que é compositora. Nossa, são tantos dons. Te apresento, amiga. Ei, pessoal, meu nome é Dilma Santos, né? Como a Salza já falou, sou cantora, compositora, empreendedora, né? São algumas bênçãos que o Senhor Deus tem reservado para nossas vidas e a gente, né, tenta executar com maior carinho e atenção. Ela tá com uma composição nova, sim, muito linda, por sinal. E que a gente, no final desse podcast, vai deixar aqui para vocês conhecerem, assistirem, seguirem, compartilhar, né? Curtir. Mas a gente veio aqui hoje para que ela conte a sua história, que é uma trajetória muito linda, né? Sim. Achei que tu fosse capixaba e hoje vim descobrir que tá baiana. Sou baiana. Então, como que foi parar aqui no Espírito Santo? Então, eu sou baiana, moro em Itabuna, né? Vim lá de Itabuna, Bahia, perto de Ilhéus. É um lugar muito legal, né? Só que eu comecei a minha trajetória na adolescência. Eu perdi o meu pai muito cedo. E aí, alguns amigos sempre me convidavam para ir para a igreja, né? Para conhecer mais do Senhor. E eu aceitei um dia aí, gostei. E comecei a frequentar a igreja e, assim, me senti muito acolhida. E aos poucos o Senhor foi falando comigo e tinha uma obra na minha vida que iria me tirar do estado para outro estado. Falei, meu Deus, como que eu vou sair do meu estado, onde eu tenho tudo, onde mora a minha família, para ir para outro lugar? Falei, mas se o Senhor falou é porque, né, Ele garante. Então, aos pouquinhos o Senhor foi fazendo, né, a trajetória, fazendo o caminho. E eu tinha um namorado e ele veio morar aqui, trabalhar aqui com os irmãos dele. E eu vinha, às vezes, para cá para fazer algumas agendas em algumas igrejas. E aí, todo final de ano, a gente só se via uma vez no ano. Ficamos namorando 5 anos assim, né? Noivos e namoramos 5 anos assim, só se víamos no final do ano. Aí, até que a gente resolveu casar e eu vim morar aqui no estado, né? E lá fazer a obra do Senhor. E deixa eu entender, então você vinha aqui para o estado já com agendas. Já com agendas. O pessoal fechava algumas agendas, aí falava, tem 4 agendas aqui, você pode vir? Aí as igrejas conversavam entre si e eu vinha fazer algumas agendas e depois ia embora. Ficava uma semana, depois ia embora. Aí depois até que a gente, né, marcamos nosso casamento, já estávamos noivos e ele não poderia casar lá por conta do trabalho, só tinha 3 dias de folga e o tempo daqui até lá são 14 horas de viagem, então não daria tempo, né, o tempo de ir e voltar. Aí a gente resolveu casar aqui, trouxemos a família toda pra cá. Casamos e hoje estou aqui, acho que já tem uns 13, 14 anos que eu estou aqui, estou morando aqui já. E como que foi essa revelação? Conta pra gente.
da música, né? Isso, porque as pessoas, elas ouvem muita gente falar, Sim. né? As pessoas ouvem falar, tive um encontro com Deus, a Deus me revelou. E quem ainda não vivenciou esse momento tem muita curiosidade de saber como que foi esse chamado, como que foi essa revelação para ti? Sim, sempre que eu ia aos cultos, né, sempre que eu ia na minha igreja ou até outras igrejas louvar, sempre Deus usava alguém e falava: "O meu propósito com você, a minha obra na sua vida é no louvor. Se você se dispuser e fazer o meu querer, a minha vontade, eu vou fazer o meu nome na sua vida. Eu vou, né, te levantar para fazer a obra, eu vou assim, o meu nome vai ser exaltado através da sua vida. Você vai ser um canal, né, para que eu possa falar do meu amor, do meu evangelho". E eu falei para o Senhor: "Eis-me aqui", né, e não foi fácil, não foi muito, né, muitas coisas que aconteceram no meio do caminho, na trajetória, mas o Senhor sempre proveu todas as coisas, sempre esteve comigo. Passamos altos e baixos, né, mas sempre o Senhor falava comigo, usava alguém: "O meu propósito com você é na área do louvor. Eu vou te dar composições". Eu falava: "Meu Deus, como que eu vou fazer composição assim?", né, porque não é uma coisa que você simplesmente chega e escreve. Às vezes você passa por uma situação, você passa por algo na sua vida e ali dentro daquela situação Deus ele vai te dar uma letra, porque você precisa passar por aquilo, você precisa viver aquilo que você está cantando. Então, assim Deus foi me dando algumas composições. E assim ele foi realizando, me trouxe pra cá, falou que abriria as portas e de pouco em pouco eu gravei o meu primeiro videoclipe. Aí depois que teve a situação de que, né, do Covid, eu engravidei e tive uma depressão pós-parto e aí eu parei, né, parei de cantar, parei de fazer agenda, parei de gravar, e agora estamos retomando aí, porque o Senhor tem me falado, tem cobrado de mim, e eu quero novamente dar continuidade a essa obra que o Senhor tem na minha vida, né, sou grata a Ele por isso. A gente não consegue parar, né? Consegue. Quando a gente se conecta com o chamado, a gente não tem mais como fugir. Sim, verdade. Interessante. Então, o Senhor sempre usou profetas para conversar Pra falar contigo? comigo, sim. Em sonhos também, Deus sempre me mostrou, eu achava que era talvez coisa de mim, que quando alguém fala alguma coisa, a gente já fica com aquilo na cabeça. Aham. Aí eu sonhava, eu falei: "Não, mas eu acho que deve ser da minha cabeça", mas não, era o Senhor, de alguma forma, assim, testificando, né, Sim. que aquilo que ele tinha enviado alguém pra falar era real, era verdade. E quando que foi que surgiu a primeira canção? Então a primeira canção, autoral, né, Uhum. surgiu mais ou menos há uns 8 anos, né. Só que eu sempre escrevia e às vezes eu olhava e falava: "Essa canção não tá boa", eu jogava fora. Aí uma amiga minha chegou num dia que eu estava fazendo isso, e ela falou: "Não aceito que você faça isso, você não pode jogar uma composição fora, sendo que ninguém ouviu ainda. A gente precisa ouvir, te dar esse feedback primeiro, porque às vezes você acha", porque eu sou muito crítica com letra. Eu não gosto de escrever qualquer coisa, eu não gosto, se eu ver que não está, assim, não tá tendo concordância com as frases, né, que não está tendo coerência, ali eu já acho que não tá bom. Só que às vezes composição é você fazer uma parte e daqui 2 anos você terminar. Não tem explicação, composição é isso. Às vezes você inicia ali uma estrofe, igual esses dias eu terminei uma. Eu comecei em 2018, aí quando foi esses dias deu um estalo assim, falei: "Nossa, essa frase aqui vai cair bem naquela composição", terminei a composição. Então há 8 anos atrás eu fiz a primeira, eu ainda não gravei ela, eu vou gravar ela agora, vai ser a próxima, que a gente tá preparando aí um EP bem legal, não posso falar muito sobre isso agora, mas que é bom a gente esperar, né, primeiro, mas a gente já começou, já demos início e já tá encaminhado. Então a primeira composição foi há 8 anos atrás, e agora eu vou começar a tirar elas do papel, vou começar a gravar elas, porque eu encontrei uma equipe, né, uma gravadora que apoiou o meu projeto e falou: "Não, nós vamos tirar tudo do papel, vamos tentar gravar o máximo de composições sua, e se não tiver completado o seu EP, a gente compra ou a gente vê com alguém, algum amigo, pra completar, mas vamos dar prioridade às composições que você fez". Isso também, olha, que bênção, né? A gente vê as promessas de Deus na tua vida se cumprindo cada dia mais e melhor, né? E aquela menina lá da Bahia, com tantas dúvidas, com tantos receios, né? Em outro estado, tudo novo, né, gente nova, a gente fica assim, mas Deus ele garante, se ele prometeu, né, ele garante, ele supera nossas expectativas. Você citou a questão da pandemia. Sim, E você citou uma situação muito delicada que muitas mulheres vivem essa situação sim. e que algumas pessoas acham que não existe. Ainda
existe pessoas que, né, criticam, acham que é besteira, que é bobagem, mas que não, que é muito sério, que é a depressão pós-parto. Sim. Como que foi isso pra ti nesse período? Então, eu nunca imaginei que eu poderia passar por isso. E eu já vi algumas mulheres, mães, passando por isso. Eu ficava pensando, eu não conseguia mensurar como que era essa situação. Até que chegou na minha vida, né? Foi uma fase em que meu esposo se afastou da igreja e a minha mãe também, ela não é evangélica ainda. Aí ele tenta, ainda, porque eu profetizo todos os dias que ela vai ser. Minha mãe também compõe, ela não é evangélica, mas ela compõe cada louvor, que só você vendo. Ela compõe, assim, de uma forma muito fácil. E eu, né, tive meu filho, e logo após eu ter ele, meu esposo tinha se afastado da igreja, minha mãe também estava numa época que se encontrava bebendo muito, e a gente fica preocupado, né? Porque a gente quer que todo mundo esteja ali servindo ao Senhor junto, né? E quando você tá naquela situação, que você olha ali, você vê que eles não estão do mesmo jeito que você, mas só que quando você ganha um filho, a sua mente fica muito assim, não tem como explicar. Você que é mãe e vocês que estão aqui que são mães, sabe como é que é. A mente fica fraca, né? Às vezes a gente acha que as pessoas não gostam da gente, aí passa tanta coisa na cabeça, muita bobagem, né? A gente fica cansada e tipo, foi muita coisa que aconteceu e aí eu me peguei numa situação que eu não achava que eu estava. Mas as minhas amigas que estavam próximas a mim falou: "Você não está bem". Eu comecei a não sentir mais vontade de sair, de cantar. E não sentir vontade mais de ir pra igreja, ainda mais quando a criança começava a chorar, as pessoas começam a olhar, e aí você fica meio assim, né. Aí a situação do meu esposo, a situação da minha mãe, eu comecei a pegar todos aqueles problemas e colocar dentro de mim. E aquilo foi me sufocando de uma forma que eu não conseguia dormir. E quando eu dormia, meia hora pra mim, eu achava que já tinha passado 2 dias e o dia não estava passando, era uma coisa louca, uma coisa de louco. Não sei, assim, explicar pra você, foi um momento muito difícil, mas que Deus me ajudou, né, pra superar, mas foi muito difícil. Eu sentia vontade só de ficar em casa, de dormir, não queria sair, não queria me arrumar. Comecei a emagrecer muito, eu fiquei com 45 quilos. Então, eu já sou magra, mas pensa eu com 45 quilos. E é interessante tu falar, porque as pessoas vejam a gente sempre sorrindo, né? Você já era uma pessoa, já era batizada, né? Frequentadora da igreja, com conhecimento da palavra, e mesmo assim, a gente não tá livre de passar por uma depressão. Isso é muito importante falar, né? Porque as pessoas, elas meio que criticam, mas não conhece a palavra, né? A gente não sei. E a gente chega muito assim, quando tu encontra uma pessoa que tá desanimada, a gente gosta de dar uma sacudida e trazer esperança pra essa pessoa. Mas e quando que é com a gente, Não é? né? E aí minhas amigas falavam: "Não aceito, você que sempre anima, você que faz tudo pra gente fazer alguma festa, alguma coisa, cadê aquela Dilma que ia nas lojas, fazia divulgação, que fazia foto, que chegava divulgando os lugares? Cadê? Eu não aceito". E aí foi o que que elas fizeram? Elas se juntaram, fizeram um grupo pra orar por mim e ir na minha casa uma vez na semana, orar pela minha casa, orar pela minha vida. E elas falavam: "Olha, segunda-feira, não tem desculpa, a gente tá indo aí". Ia mais ou menos umas 20 irmãs. E começavam a orar no meu quarto, na minha sala, na minha casa, começavam a orar, orar, orar. E esse pessoal da gravadora, eles já conversavam comigo antes, e o rapaz que, né, é o administrador geral mesmo, o diretor, ele falava: "Se apegue a pessoas que buscam, que oram, se você não tá se sentindo bem, pega uma irmã que pode te ajudar em oração e se junta a ela, porque você vai conseguir, assim", porque às vezes a gente não tá tendo força. Não é feio a gente pedir ajuda, pedir oração. Não. É lógico que a gente precisa buscar pela gente, a gente precisa fazer a nossa parte, mas tem hora que a gente tá sem força realmente. E quando as meninas viram que eu não estava bem, elas se juntaram e começaram a fazer isso. E só que elas não sabiam que eu estava num estado, e nem eu sabia, tão crítico, que eu ouvia o inimigo falar pra mim assim: "Olha, você não serve pra nada. Na sua família nunca deu certo, não é agora que vai dar. Sua família vai ser fracassada, você é inútil, você não serve". E pior que isso, eu sentia como se alguém falasse assim: "Escreve isso e cola na parede pra você ver que nunca vai dar certo". E eu comecei a escrever. Então as composições que eu escrevi, eu parei de escrever, eu comecei a escrever: "Você é inútil". Aí eu escrevia aquele pedaço, recortava, eu passava a madrugada fazendo isso. Assim que eu amamentava meu filho, colocava ele pra dormir, que passava aquele período ali que ele estava dormindo, eu escrevia: "Você é inútil". Aí eu colava na parede, botava: "Você não serve pra nada. Sua vida sempre vai ser fracassada. Você nunca vai ter uma família certa, a sua família sempre vai ser a pior. Seu esposo nunca vai sair desse jeito, seu esposo nunca vai
vai melhorar, você vai ficar sempre assim, você não vai sair dessa, agora é o seu fim. E eu escrevia. Eu escrevi, pra mim eu tava escrevendo alguma coisa normal, mas não Era mais do que depressão. era. Era um ataque espiritual na tua vida, na tua família, na tua casa, né? Porque o diabo, ele não tem família, então ele quer destruir a nossa. Sim. Né? E eu falava, Deus, por que isso? Por que meu esposo tá assim agora? Eu casei virgem, com 20 anos, eu falei pro Senhor que eu queria me preservar até o dia do meu casamento. Aí eu fiz esse propósito com Deus. Por que que eu tô passando por isso? Porque meu esposo tá assim, né? Em jogo, em coisas assim, bebendo. E eu sempre questionava. E aí o inimigo falava, porque você nunca vai vencer. Você nasceu pra perder. E ali eu escrevia aquilo ali, você nasceu pra perder. Aí eu pegava aquilo ali, recortava e colocava na parede. Aí eu colocava assim, aí um dia eu ouvi uma voz que falava assim, escreve assim, ó. Não esqueça, você nunca vai ser nada na vida. Anote isso que é pra você ler todos os dias. E eu escrevi aquilo, botei na entrada principal do quarto. Jesus! E eu tinha esse quarto, como esse quarto ninguém dormia, eu deixava só pra escrever essas coisas. E aí eu escrevia, todo dia eu olhava naquele papel e falava, realmente, eu nunca vou ser nada. Porque olha só como que tá as coisas na minha vida. Porque eu vieram vários ataques. Como não conseguiu me alcançar? Porque eu sou uma pessoa muito alegre, sou uma pessoa muito sorridente. E não é falsidade, é porque eu sou assim. Se eu tenho um problema, eu tento resolver aquilo ali. Se não é pra mim, eu coloco na mão de Deus. Então todo mundo sempre me viu assim, a Dilma é alegre, a Dilma, não sei como é que você consegue passar por essa situação e tá assim sorrindo, o que aconteceu, você tá fingindo? Não, é porque eu creio que isso vai mudar. E quando eu tava nessa situação, ninguém acreditou. Então elas falaram, não acredito, a Dilma, que você tá assim. Quando elas falaram que ia orar na minha casa, eu corri naquele quarto, comecei a rasgar tudo, tirar aqueles papéis, falei, meu Deus, tenho que tirar aquilo ali, porque se elas verem que elas não vão acreditar, elas vão me rotular de baia mesmo. Aí ela, aqui a gente tá chegando, e eu falei, arrumei a casa, né, que eu nem arrumo a casa, eu tinha vontade demais. Sim. Comecei a arrumar a casa, dobrar um monte de roupa, e eu falei, meu Deus, e agora? Eu comecei a arrumar tudo. Quando eu olhei pro quarto, tava aquele monte de papel na parede. Eu falei, meu Deus, saí arrancando, arranquei tudo. E aí ela falou, o que é isso, essas colas na parede aqui? Eu falei, não tinha umas coisas aqui, não quis dar muita... E ela rasguei tudo, queimei aqueles negócios antes delas chegarem. Aí ela falou, nossa, tá um cheiro de fumaça. Que eu falei, é o papel que eu queimei aqui. Aí eu falei, meu Deus. Aí foi ali, eu comecei a dormir melhor, já não tava dormindo bem. Aí quando elas começaram a orar por mim, eu comecei a dormir melhor. Elas falaram, Dilma, não aceita, nem que a gente venha aqui te buscar. Se o seu filho chorar na igreja, não se preocupa. Quem quiser achar ruim, que ache, mas não pare. E a irmã falou comigo assim, que aquilo me marcou. A gente pode fazer tudo por você, orar, jejuar, buscar, mas se você não quiser se levantar, você não vai conseguir. E aquilo ali me marcou, eu falei, eu quero. Eu não sou aquilo que o inimigo falou pra mim. Eu sou o que Deus falou pra mim primeiro. Quem é maior na nossa vida? É Deus. E às vezes a gente tem tanto... Deus fala todos os dias, eu te amo, eu cuido de você, dá um dia lindo pra gente, mas às vezes se o inimigo faz uma coisa, a gente prefere ouvir o que ele fala. E quando a gente tá bem, a gente consegue relevar, mas às vezes ele pega a gente num momento de fragilidade, que foi o purpério na minha vida, e ali tentou me abater, mas mesmo assim Deus enviou reforços pra minha vida, que hoje tô aqui pra poder contar isso, né? Porque Deus, ele faz, né? E minhas amigas começaram a buscar, e eu comecei a sentir vontade de ir. Vamos pra tarde da bênção, vamos pro evento de mulheres. Eu falei, eu vou. Botava um menininho no bebê conforto, um ajudava. Quando eu ia cantar, uma segurava, a outra segurava, uma trocava uma fralda, e dava um jeito. E assim, Deus foi me levantando novamente. As amigas de Jesus, Sim, né? sim, é um projeto chamado Dorcas, que ajuda as mulheres quando elas não estão bem. É mesmo? Tem esse projeto? Elas têm esse projeto. Se tem uma pessoa que não tá bem, aí uma comunica com outra, tal pessoa não está bem. Aí se junta aqui, a gente pode ir na sua casa? Aí faz aquela campanha durante 5 dias na semana. E na verdade no mês. E na última a gente faz aquela confraternização, se junta, coloca você lá, todo mundo ora, intercede por você. É muito lindo esse É projeto. lindo demais esse projeto, eu não conhecia, quero conhecer. Eu sempre oro pra Deus trazer pra perto de mim as amigas de Jesus, as amigas de oração. Faz a diferença. E desde que eu conheci a Jesus e que ele me deu esse discernimento, né, muita coisa na vida da gente muda, Sim, verdade. né, porque começa a sair da vida da gente quem não é pra ficar, quem não tá ali somando, né, Sim. e ele realmente envia, né, anjos, né, Tá. porque são anjos aqui na terra que nos ajudam. Sim, com certeza. E assim, foi Deus mesmo. Deus enviou aquelas mulheres pra me ajudar, né? Pra cuidar, pra
pra orar por mim, pra intercederem por mim. E graças a Deus nós estamos aí. E eu tinha lançado uma canção recente, que era Novidade de Vida, a primeira. Aí eu lancei ela. Aí eu tava preparando pra lançar essa. Olha quando que ela ficou, essa canção ficou quase pronta, que eu lancei agora Aham. fé. Mas eu tive que passar todo esse testemunho de quase perder a minha fé pra mim poder lançar ela. Então tudo Deus tem um propósito. Não é só cantar, né? Tudo, Eu tive não que é. viver todo esse processo de não perder a fé. Eu quase perdi minha fé, mas Deus não permitiu. Então quando eu louvo essa canção, eu louvo ela com propriedade e falar pra não perder a fé mesmo, porque quando Deus ele tem algo na nossa vida, ele garante. E se a gente quiser, ele faz, ele realiza. A gente só precisa querer, né? Verdade. Buscar. E buscar, porque não é só tem que buscar. Tem que buscar, não adianta. Porque É um momento de fraqueza, qualquer fragilidade, é como se a gente fosse normal, assim, um ser humano, e a gente tivesse uma ferida. Se a gente não cuida daquela ferida, ela vai crescendo, vai tomando uma proporção. E se você não cuida dela, ela pode te levar à morte. A mesma coisa na vida espiritual. Se você deixar algumas brechas, o inimigo ele vai lançando outras coisas até fazer com que você morra, porque sabe que você é um canal de Deus para a vida de alguém. Igual você é um canal de Deus. Quantas pessoas já ouviu, quantos testemunhos eu já ouvi aqui? um testemunho mais lindo do que o Cada um. outro. Então o inimigo ele fica lutando para essas pessoas, porque sabe que alguém em algum momento vai ouvir aquilo. Esses dias era tarde à noite, eu abri o Instagram e eu ouvi um testemunho muito lindo. Então, daqui do programa. Então, Deus sabe o propósito que tem, o inimigo também sabe. Então a gente precisa se resguardar, se revertir. Porque se a gente demoler, a gente realmente não consegue. Sim. Né? Tu sabe que uma das coisas que acontece comigo após episódio, né, após gravação de podcast, eu tenho que tomar muito cuidado com a minha voz. Sim. O meu último podcast, eu tive que ir pro médico e ela pediu pra mim ficar 3 dias sem falar. Nossa. É muito difícil pra mim ficar sem falar, mas isso me chamou muita atenção, o ataque à minha voz. Porque quando surgiu o podcast, que Deus pediu pra usar minha voz, ele disse que eu já vinha buscando, conversando com Deus, que eu sabia que ele tinha um propósito pra minha vida. Então foi na enchente do Rio Grande do Sul que ele salvou a minha mãe biológica e que ele me ajudou a fazer todo aquele mover de ajudar as pessoas. E foi daí que nasceu o podcast, né? Da vontade de ajudar. Quando você colocou. E então, assim, ele falou muito claro comigo que ele queria usar a minha voz e que eu desse voz às pessoas. Sim. Né? Porque são tantos os testemunhos. Eu sei que muitas pessoas eu convido e elas, ai, Salza, mas eu nem sei se eu tenho uma roupa chique pra ir lá no podcast. Gente, não é só sobre isso. Sobre isso. Sabe? Não é sobre isso. Então, assim, o podcast é uma mesa, é um canal de Deus pra você que está aí nos assistindo, que tem um testemunho lindo. Vem contar, vem compartilhar, porque a gente passa por toda essa situação que é para testemunhar toda a honra e toda a glória a Deus. Sim, com certeza. Né? E para as pessoas que estão assistindo a gente saber que elas vão passar por ali, elas vão vencer esse deserto, né? Que é possível. E parece repetitivo, mas a gente tem que repetir mesmo todos os dias. Veja como o inimigo foi sujo na tua vida, né? Que chegou a te manipular de maneira a você escrever essas mentiras, porque é isso, ele pinta cenários na vida da gente que a gente olha. Então, assim, na nossa oração, uma das coisas que eu também faço é pedir pra Deus sempre tirar as escamas dos meus olhos, né, para que eu possa ver com um olhar sobrenatural, né, porque não adianta eu querer enxergar o sobrenatural, né, com os meus olhos naturais, não vai acontecer. Eu tenho que me conectar à fonte de verdade, né? E conta mais um pouquinho pra gente a respeito dessa canção. Tu pode cantar um refrão pra gente? Dessa nova? Dessa nova, lógico. E aí no meio de tudo isso, eu ficava assim pensando, né? Eu falava, meu Deus,
como que eu vou cantar essa canção, Não Perca a Fé, olha o meu estado. E Deus começava a palestrar comigo, com a canção. E que a canção tem na letra falando assim, né? Você vai ter história pra contar, o teu barquinho não vai afundar, contigo Deus está, a promessa continua de pé, a minha esperança não morreu, quem te diz é o próprio Deus. E aí eu falava, meu Deus, só o Senhor mesmo, porque eu não tenho capacidade, como é que eu vou sair disso? Aí o coro diz assim: só não desista, persista, confia. Quem é contigo garante, não dorme, não cochila. Anda contigo de noite, de dia. Guarda tua entrada, guarda tua saída. Confia, não abandone o barco, não entregue os pontos. Não abra mão dos planos de Deus pra tua vida. Hoje Deus te dá suporte, te ergue, te guia. Só confia e jamais perca a sua fé. Então, era o que Deus... ele palestrava comigo com essa canção. Eu falava, meu Deus, não sei como eu vou sair disso. Mas eu creio que se o Senhor enviou essas pessoas para me ajudar e essa canção o Senhor tá usando para falar comigo, eu sei que eu vou superar, né? Eu sei que eu vou conseguir. E comecei a ir fazer agenda, aceitar as agendas. Voltou a aceitar as agendas. Voltei, começou um monte de gente me ligar. Eu falei, meu Deus, eram umas igrejas enormes. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou cantando naquela igreja? Deixa eu chamar as igrejas mais pequenininhas pra mim começar. Deus, não, eu vou chamar. Quem eu enviar é pra você aceitar, é pra você ir fazer o meu ID. E a primeira agenda eu fiquei muito, assim, tentando não ir, muito resistindo. E quando eu cheguei lá, que eu cantei, um homem veio no final e falou comigo, olha, eu tava pensando em tirar minha vida hoje, mas Deus usou. Eu falei pra Deus que se Ele quisesse que eu não fizesse isso, Ele ia usar alguém pra cantar esse louvor. E quando você falou que trocou de última hora, porque Deus falou com você, eu falei, não é possível, que Deus não quer, então. E ele falou assim, ai meu Deus, eu falei, Deus me ouviu. E eu comecei a cantar aquele louvor, eu não entendi, ele chorava lá no fundo, ele falou que tava destinado ali, ele falou que foi o último culto que ele iria, né, e era o louvor quem começou a boa obra. Eu não ia cantar ele, eu tinha ensaiado com o pessoal outra música, outro louvor, e quando eu comecei a cantar, ele falou assim, foi Deus que te usou pra falar comigo. Aí você começa a falar, como que você não vai fazer a obra de Deus, se tem pessoas esperando da sua boca sair a palavra do Senhor? Como é que você não pode fazer essa obra? Como é que você não vai? Deus, ele cobra, né? Cobra. Deus, ele cobra. E se alguém que precisava ouvir aquele louvor, se ele tivesse precisando e não fosse aquele dia? E não aconteceu. Eu não sei, mas Deus contabiliza. Contabiliza. E tu já sabe, agora eu retomei as minhas aulas de inglês. Sim. E porque ele já me falou da missão que eu tenho. Aí a minha professora, e ele coloca pessoas do reino no meu caminho, né? E o inglês é propósito na vida dela. E ela disse, imagina, Salza, você está lá fora em algum lugar e Deus querer que você compartilhe uma mensagem, uma palavra dele e você não consegue porque não foi atrás de fazer aquilo que ele te pediu. E eu fiquei nesse nível, não. Pode agendar aí que eu não vou fazer mais aula 2 vezes por semana, não vou fazer todo dia. Então, atualmente eu tô fazendo todos os dias. Então, assim, e deve ter acontecido contigo também, às vezes Deus pede pra gente entregar uma palavra e tu nunca viu essa pessoa na sua frente. É verdade. Isso acontece muito comigo. Comigo também. E eu fico, gente, como é que vai falar? Como que eu chego a essa pessoa, vou me apresentar? Mas agora eu vou, sempre, né? Já aconteceu comigo um episódio de eu trabalhava em um salão, depois que eu voltei da maternidade, eu tentei voltar a trabalhar no meu trabalho, lá onde eu trabalhava, eu não conseguia, meu filho ficou muito doente, e eu precisei sair, tentei mandar um negócio pra mim, aí acabou que ficou muito corrido, tava me atrapalhando eu ir pra igreja, eu falei, não é isso o propósito, então saí, e fui trabalhar em um salão em Laranjeiras. Com uma semana que eu tava lá, fui atender uma cliente, a cliente entrou, linda, a cliente até ela, né, é minha amiga hoje em dia, ela entrou, aquela mulher bem bonita, uma médica, muito bem sucedida, bem alegre, risonha, e Deus falou assim, não, ela não tá assim, ela não tá bem, fala pra ela, que não é pra ela fazer isso com a vida dela,
Deus me mostrava ela tentando suicídio também. E eu falei, meu Deus, eu cheguei agora aqui nesse salão, vai falar, chegou a crentinha, já, né, dizer que, né, eu falei, meu Deus, de lá quase não tinha ninguém crente, todo mundo ímpio, todo mundo que as outras meninas trabalhavam, eu falei, meu Deus, a mulher nem me conhece. Aí quando chegou outra vez, aí ela foi embora, fiquei com aquele aperto no coração, eu não consegui dormir. Quando foi na outra semana, ela chegou, gente, cheguei, ela era toda animada, trazia chocolate pra todo mundo, um amor de pessoa. E eu falei com ela, e Deus falava pra mim, falar pra ela, você não precisa disso. Você não precisa viver nesse relacionamento abusivo. Eu falei, meu Deus, como eu vou falar isso pra essa mulher? Eu não conheço a mulher. Meu Deus, a mulher toda linda, a mulher vai falar assim, quem é você? Sabe nada da minha vida. Aí eu não aguentei. Eu tive que falar com ela. Falei, ei, Fernanda, tudo bem? Então, você pode vir aqui? Aí chamei ela num cantinho, assim, e falei com ela, olha, Deus manda falar pra você, que não é pra você fazer isso com sua vida, que você não precisa viver nesse relacionamento abusivo. A mulher desabou. Chega me arrepio só de lembrar, ela desabou. Eu tentei segurar ela quase caiu, de tanto chorar, ela caiu no chão, ela botava a mão no rosto, ela chorava. Quem falou pra você? Quem falou? Eu falei, não, foi Deus que falou. E Deus mandava eu orar por você, então eu tô orando por você desde o dia que eu entrei aqui, que eu te vi pela primeira vez. E você não precisa disso. Ela me contou que ela tinha um namorado que também era mais rico que ela, mas ela era muito apegada a ele, e ele batia nela até de coronhada de revólver nela. E ninguém sabia. E ela não tava conseguindo, ela tava pensando em pular do andar, que ela morava em um prédio muito grande lá no Jardim Camburi. Ela tava pensando em fazer isso, porque ela falou que não sabia o que fazer. Porque se ela contasse, quase ninguém ia acreditar, porque eles aparentavam estar bem, ele postava muitas fotos juntos. E ele sempre dava o melhor pra ela, físico, né? Em bens materiais, mas o que era o mais necessário, que era o amor, a atenção, ela não tinha. Então, aí eu falei com ela aquilo ali, ela conseguiu se separar dele. Falei assim, eu não tô falando pra você se separar, terminar, não tô aqui pra terminar nada. Tô falando o que Deus mandou dizer pra você. Eu não consegui dormir desde o dia que eu vi isso na sua vida. Então você precisa tomar uma decisão, talvez conversar de uma forma, ou então interceda, falei pra ela, ore. Se é isso que você quer, se é dele que você gosta, interceda e pague um preço pra que ele mude. Aí é com você e Deus, mas o que Deus mandou dizer pra você, eu tô te falando. Então às vezes Deus usa a gente pra falar umas coisas e a gente fica meio assim, ai meu Deus, é complicado, mas a gente tem que ouvir, tem que fazer. E ele testifica, porque muitas vezes aconteceu comigo de eu achar que era coisa da minha cabeça, né? Só que aquilo ficava ali, eu tinha que concluir, então quando eu falava com a pessoa, que nem tu disse, né? A gente sente a presença, a pessoa se emociona. Sim. E aí a pessoa... Como que você saberia de uma situação Cheguei dessa tão íntima, né? É Deus purinho, né? Sim. Que usa a gente como canal. Aí eu falei com ela, eu via muitos remédios, do jeito que ele me falou. E ela falou, eu tomo 3 pra dormir, porque eu não consigo. E eu falei, Isso é muito sério. É muito sério. Se você vê a mulher, linda, muito linda, menina. Se você olhar assim, parece uma Barbie, assim, ela parece com você, loira, muito bonita. E você olhava ela toda alegre, mas ela não tava bem. Ela tava ferida por dentro, machucada, que ela sabia que quando chegasse em casa, se ela fizesse alguma coisa que não agradasse a ele, se ele ia fazer alguma coisa com ela. Tu sabe que agora eu vou lançar mais um quadro novo, e é a busca da melhor versão. Nesse quadro, a gente vai ter, né, o bate-papo com especialistas, e eu vou ter um quadro específico com uma advogada especialista nos direitos da mulher para esclarecer várias situações nesse sentido da violência, né? De ajudar as mulheres a esclarecer, porque tem muita mulher desinformada ainda, vivendo uma situação abusiva e que ela, às vezes, não tem a consciência que ela tá vivendo uma situação abusiva. Ou porque passou isso na família e achou que aquilo é normal. Sim. Que às vezes a pessoa já vive isso na família, né? E ela acha que aquilo é normal. Então ela cresce e passa por aquilo, então ela acha que aquilo é normal, né? Aconteceu com minha mãe, então comigo eu só tenho que superar. Eu vou ter que esperar que vai dar certo, que vai melhorar. E às vezes tem coisas que não... Só mesmo Deus pra dar o direcionamento correto pra pessoa fazer. Exatamente. E eu vejo que quando a gente procura Deus, são todas as situações que Ele vai organizando na vida da gente. Verdade. Todas as áreas da vida da gente, se a gente permitir, se a gente convidar Ele a entrar, Sim. E dar direção pra gente, as coisas vão se alinhando de uma maneira assim incrível que a gente nunca nem imaginou. A gente vivencia, né, momentos assim que vai muito além do que a gente
pediu para ele em oração, né? Que eu vejo que também é o que está acontecendo atualmente na tua vida, né? Sim, Esse encontro agora de você ter uma gravadora te apoiando. sim, a resposta de oração. Então, o que acontece? Eu não escrevia todas aquelas coisas ruins. Eu Sim, conversei com uma amiga, psicóloga, ela é evangélica, e ela falou comigo, eu falei pra ela sobre isso. sim. E ela falou comigo assim: agora você escreveu tudo sobre. O inimigo te fez escrever essas coisas ruins sobre você, que não é sobre você, né? Sobre ele, que ele queria jogar na sua mente. Agora você vai pegar um caderno e você vai escrever as coisas boas e o que você quer que Deus realize na sua vida, o que você quer para sua nova trajetória. Porque quando a gente escreve, a gente é como se a gente decretasse. Então aquilo que eu escrevi, eu estava vivendo aquilo porque eu estava decretando. Não só em voz, eu acordava de manhã e lia tudo aquilo. Ela falou: você vai agora reescrever uma nova história. E eu peguei um caderno, e esse caderno eu escrevi desde o início do ano, dia 1º de janeiro. Comecei a escrever as metas. Falei: Senhor, esse ano eu quero que o Senhor me ajude a lançar essa canção, né? Porque essa canção estava pronta desde 2019, algumas Sim. coisas. E estava travado, porque a pessoa que estava gravando ela pra mim, o produtor, ele trabalha na Todá agora. Então ele não vai deixar de terminar as coisas da Todá pra terminar a minha canção, que ele começou em 2019. Sim. Aí ele falou: Dilma, alterou o valor. Eu falei: não tem problema, eu pago. Mas mesmo assim ele ficava meses sem me responder. E quando essa gravadora entrou em contato com eles, ele super atendeu rapidamente. Tudo foi um mover de Deus. Porque eu me posicionei. Do jeito que Deus usou as pessoas pra me falar, às vezes a gente precisa se posicionar. Porque quando se posiciona, o céu, ele vai junto com você. Se for de acordo com a vontade de Deus, o céu, ele vai junto com você. Deus, ele vai junto com você ali, te guiando, te ajudando. E eu comecei a escrever: Senhor, esse ano eu quero que o Senhor me ajude, Senhor, a realizar esse clipe, a fazer esse clipe. Eu quero que o Senhor me ajude. E comecei a enumerar. Eu falei: mas eu entendo, Senhor, que se o Senhor não fizer, eu sei que o Senhor continua sendo Deus na minha vida. Mas se o Senhor fizer, eu vou ficar muito feliz. Mas o Senhor sabe o tempo. Eu não sei quando o Senhor vai fazer, mas eu quero escrever aqui o que eu tô precisando. E se o Senhor fizer, eu vou ficar muito feliz. Mas se o Senhor não fizer, eu vou entender que é o teu plano. Mas eu comecei a orar em prol daquilo. Aí toda vez que eu vou ler meu devocional, eu oro em cima daquilo ali. Uhum. Eu tiro uma lição do meu devocional, escrevo o que eu aprendi naquele dia. E ali eu começo a orar por tudo aquilo. A convenção do meu esposo retornou para os caminhos do Senhor. Né, Deus, isso é algo que tem me ajudado muito. E eu ficava muito triste porque eu ia para as agendas sozinha. Deus falava: eu vou te dar amigos e seu esposo vai te acompanhar. Conte os dias. E assim foi. Eu comecei a orar em prol disso e o Senhor abençoou, que ele reconciliou, né, num evento de mulheres que eu cantei, ele reconciliou. E ele tem ido comigo e Deus me abençoou, que eu tenho alguns amigos, a gente montou uma banda. Então eles vão comigo. E as esposas vão junto, então não vão sozinhas. Geralmente 12 pessoas, 12, 14. Uma festa. Quando a gente vai, aí quando o pessoal chama, né, que vai fazer uma mesa, alguma coisa, quantas pessoas vai com você? Eu falo: quer saber realmente? Não tem problema não, quanto mais gente melhor, que o povo gosta, que a gente leva mais pessoas. Aí vai o tocador, vai o guitarrista, vai a esposa, aí vai todo mundo, aí vai meu esposo, vai meu filho. Falei: daqui um dia a gente vai ter que comprar uma van pra sair com o pessoal né, que já tá tendo agenda pra fora do estado e a gente tá tentando conectar tudo isso aí pra dar certo. Então eu digo pra você, ela falou comigo: escreve tudo, e Deus tem realizado. Eu tenho olhado assim, eu coloco só aquela, como é que fala? O check. Do checklist. Deus, obrigado, Senhor, por o Senhor realizar isso na minha vida. Obrigado por essa conquista. E ali eu vou enumerando ali, vou escrevendo, falo: Deus, muito obrigado, mas essa conquista eu vou ter algumas coisas. E Deus já fez muita coisa esse ano. E olha que o ano nem terminou, eu ainda creio que ele vai fazer mais. Com certeza Sim. que vai. E que tão importante tu citar, né, a reconciliação do teu marido com a igreja, com Jesus, porque quantas são as mulheres que nesse momento estão tristes, que vão pra igreja sozinhas, né? É triste. E que é muito triste, porque tu chega lá na igreja, encontra as famílias, Sim, né? E você às vezes tá lá sozinha, né? é verdade. Eu É. ficava muito triste. Aí eu E pensei: não é triste só pelo estar sozinha, não. Sim. É pela questão da salvação mesmo. Porque a salvação é individual e você sabe o que você tá vivenciando, você tem um conhecimento e você vê aquela pessoa cega, né? Pode-se dizer assim, né? Meu esposo, ele era diácono, ele tocava também. Então parece que apagou tudo aquilo ali da mente dele. E ele não lembrava mais de nada. Ele falava: eu nem sei tocar mais, amor.
Falei, vai entrar numa aula agora, que eu preciso de alguém pra gente entrar na nossa banda. Sim. Né? E ele fala, não, eu quero. Ele falou assim pra mim, um dia eu já tava desistindo mesmo, assim, do meu casamento. Falei, Senhor, não tem mais o que eu fazer. Eu já orei, eu já busquei, já passei alguns anos. Eu tentei fazer certinho, casar da forma que eu falei com o Senhor que eu gostaria de casar. Esperei 5 anos, namoramos, fazemos tudo certinho. Por que que eu tô passando por isso? Por que que meu esposo tá assim? E eu, um dia até peguei um momento de desespero. Minha mãe falou assim, minha filha, você não precisa disso. Arruma uma casa e deixa ele morando na casa. E vai viver sua vida. Você não quer servir ao Senhor, você não quer, né, fazer suas coisas, quer trabalhar. E ele às vezes chegava, né, e ficava... E ela pegou e falou comigo, arruma uma casa. Ficou falando. Eu peguei, aluguei uma casa. Aluguei uma casa e fui embora. Levei meu filho. Meu filho ficou doente, porque ele tinha 6 meses. E eu levava no médico, comprar um monte de remédio, a pele dele começou a dar uns caroços, e daquele caroço virar uma bolha, a bolha estourava e fazia feridas grandes, parecendo chagas. E o médico falou assim, olha, a gente já deu de todos os remédios pra ele, isso aqui parece ser emocional. Ele tá sentindo falta de alguma coisa. Embora ele seja pequeno, mas ele tá sentindo falta. Aí eu fui pra igreja, cheguei à noite, fui na igreja, Deus falou comigo, eu falei pra você se posicionar, não tomar decisões precipitadas. Quem mandou você sair de casa? E aí? Volta. E eu sempre preferi ouvir a voz de Deus. Embora eu fizesse aquilo porque minha mãe tava... Eu tentei, né? Talvez eu falei assim, talvez minha mãe tem razão, né? A mãe nunca quer o mal. E ela não queria, ela queria tentar sanar aquele problema de alguma forma. E triste, né, por se ver sofrer. Porque eu sempre fui uma filha que eu nunca fui de dar trabalho. Minha mãe falava comigo assim, ó, você vai pra escola, só vem por essa rua aqui. Não tinha ninguém que falasse assim, vamos por outra rua. Eu não ia. Porque eu falava pra ela, mãe, eu vou por essa rua, eu só vou por essa rua. Então, se alguém, minha mãe fala comigo, sempre falou comigo, não come manga e bebe leite. Não tem quem faz até hoje. É uma coisa que eu vou bem, não, abacaxi com leite, não tem quem me faça, pode me dar R$1.000, eu não vou. Porque minha mãe sempre falou pra mim que faz mal, que dá congestão, que more. E não tem quem faça eu fazer isso. Então, quando ela falou isso, eu falei, não, eu já passei por tanta coisa, então acho que eu vou ouvir minha mãe. Aluguei uma casa lá em Laranjeiras, perto do trabalho, onde eu trabalhava, que era uma clínica, que eu era recepcionista, né? E aí aluguei lá, e quando eu cheguei à noite, vim na igreja, Deus falou comigo, não é isso que eu quero pra você. Não é isso. Volta pra casa. Se você conseguir passar por essa fase, eu vou te honrar tanto, porque eu sou o teu Deus. E ali eu falei, não, meu Deus, eu vou, né? Aí falei com ele, olha, eu vou ter que voltar, porque o filho tá doente, o aluguel tá muito caro, não queria dar muito o braço a torcer, não dizer que difícil, né? Aí também Deus, eu ouvi a voz de Deus, Deus não quer isso, não é isso que ele quer, ele ficou todo alegre, mas não mudava. Até que um dia ele chegou e falou assim, eu quero mudar, eu quero a minha família, eu quero ser uma pessoa exemplar, eu quero ser um pai exemplar, eu quero poder dar o meu melhor pra vocês, eu quero ser o provedor da casa. Era tudo que eu precisava ouvir. Sim. Era o gás que eu precisava ouvir. Sim. E às vezes a gente se desmotiva, porque se você não ouve nada, você só ouve a pessoa falar, eu sou assim, eu não vou mudar. É difícil. É não muito fácil. difícil. Mas quando você ouve a pessoa falar, eu quero mudar, me ajuda. Eu falei, É agora. diferente, Falei, né? Deus, me ensina. Me ensina qual o caminho que eu tenho que fazer pra poder ajudar ele. E às vezes ele ia dormir, e eu via minhas amigas, e essas amigas que foram orar por mim, unge ele, pega esse óleo aqui, quando ele estiver dormindo, mesmo sem ele saber, ora por ele, ora na cabeça dele, unge ele, eu ficava à noite, acordar de madrugada e começava a ungir, Senhor, se o Senhor me deu. E eu, inclusive, hoje a gente tá fazendo 12 anos de casado. Hoje, né? Parabéns. E aí eu ungia ele, eu ficava orando, falava, Deus, entra nesse coração, né? O Senhor pode fazer tudo, o Senhor pode fazer todas as coisas. E eu creio, e Deus, ele tem feito grandes coisas na vida dele, né? Tem despertado ele pra orar, pra buscar, pra ir comigo. Ele olha, às vezes se ele vê que eu fiz alguma coisa no culto, nossa, você não ministrou direito, você falou essa coisa aqui, você tem que buscar mais aqui, você tem que fazer assim. Ele fica me direcionando, me ajudando hoje em dia, entendeu? Ele tá aos poucos se achegando mais e mais. Então, Deus, ele pode fazer. Eu vejo que se a gente continuar conversando aqui, cada vez vai vir uma coisa diferente. Um testemunho atrás do outro, um mais abençoado que o outro, mas que tão importante, tudo que tu contou aqui, todas as fases da tua vida, né? Sim. Todas as fases, experiências, agora com essa questão, né, do teu marido, porque é pra mulherada não desistir. Sim. Né? E diz o que tu tens de recado, de mensagem para passar para os nossos seguidores, para os teus seguidores nessa nova fase da tua vida,
né? Hã, qual recado, qual mensagem que tu deixa aqui, né, para essas pessoas que estão assistindo o podcast em busca mesmo de uma luz, de uma esperança, que elas estão vivenciando momentos difíceis, assim como os que tu passou? Sim. Então, eu falo assim que eu sou um projeto improvável, né. Como eu te falei, eu vim da Bahia, minha mãe sempre teve bar, minha mãe era de uma cultura totalmente diferente e sempre, viveu outras culturas, né, candomblé, essas coisas assim. Era uma coisa muito difícil se achegar a Deus, né, porque e tinha um pessoal missionário que foi começou a fazer esses projetos e um dia me chamou, eu comecei a servir o Senhor. Hoje eu tô aqui, não foi fácil, não é fácil, e eu nunca vou dizer pra você: "Sirva ao Senhor que vai dar tudo certo, que você vai viver um mar de rosas", não. Você vai viver momentos difíceis, mas você vai saber que tem alguém do seu lado guiando seus passos e se for necessário ele vai te carregar no colo, pra que você não perca a sua fé, porque a fé é o combustível pra você conseguir viver, pra você conseguir viver os projetos de Deus na sua vida. Porque a fé, ela te leva em lugares que você jamais poderia imaginar estar. Porque a fé, ela é como se fosse o gás que te move. E quando você une a fé, a oração, ao posicionamento, isso te faz elevar um nível, um patamar muito mais alto, né. Então é isso, não perca a sua fé, não desista dos seus sonhos, não desista do que Deus tem para sua vida, porque se Deus ele fez uma promessa, ele vai cumprir. E às vezes no meio do caminho o inimigo ele tenta jogar algumas coisas para que a gente não consiga alcançar as bênçãos do Senhor, porque Deus ele não muda, a gente que muda, a gente que no meio do caminho fica, né, meio assim, mas só que Deus, se ele fez uma promessa ele vai cumprir, se ele fez uma promessa ele garante, então não perca a sua fé, a fé é o combustível para que você possa alcançar todas as bênçãos do Senhor na sua vida. Amém, eu recebo, espero que você que esteja assistindo, a gente aí receba também essa palavra. E onde que a gente pode te encontrar? Compartilha com a gente as plataformas que a gente encontra a tua música, que encontra você. A música tá nas todas as plataformas digitais, né, em todas as plataformas, Spotify, Deezer, né, no YouTube. Uhum. O meu canal é a Dilma Santos Cruz, não, a Dilma Santos Oficial, na verdade, que a gente trocou, né. E a gravadora que está comigo, né, meus projetos também estão lá, que é a Ancla Music, aqui do estado, e o Instagram, a Dilma Santos Oficial. Só clicar lá e seja abençoado com alguma palavra. Todos os dias eu tento colocar um pouco do meu devocional, Uhum. né, um pouco, assim, do que Deus fala comigo, eu tento também transmitir para alguém e eu sempre tenho recebido testemunho de pessoas que Deus falou, né, através do meu devocional que eu fiz ali e colocar ali nos stories. E essa canção eu pedi muito ao Senhor. Eu busquei e orei para que cada pessoa que ouvisse essa canção não perca a fé. Onde essa canção entrar, na casa de quem for, que o Senhor faça com que essa pessoa tenha força, que não deixe ela perder a fé, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa entrar nos corações, que o Senhor possa mudar a vida dessa pessoa. Assim como no secular as pessoas se preparam para trazer uma música, na minha vida também não foi diferente. Eu me Uhum. preparei, eu busquei, eu pedi para que o Senhor possa ir de encontro a cada pessoa que ouça essa canção e possa entrar no coração delas e fazer com que elas não percam a fé. Então é isso. Amém. Gente, se você curtiu esse podcast, se essa palavra fez sentido para ti, entra aqui agora no canal, te inscreve, curte, compartilha, ativa o sininho, porque todas as quintas-feiras a gente sempre traz um testemunho lindo. Segue a nossa cantora, compositora Dilma no canal dela também, né? Que é muito importante esse apoio dos seguidores, né, Dilma? Sim, com certeza, porque um ouve, né, aí o outro tá perto, já ouve, já gosta, já compartilha com algum amigo. Então segue lá nas redes sociais, segue a minha gravadora Ancla Music, né, que está me ajudando aí em tudo. E lá também tem canções lindíssimas de outras amigas, colegas, né, de trabalho. Segue lá, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Como que são as próximas agendas? Tem alguma agenda agora pra frente que tu queira divulgar? Tem sim. Nesse sábado agora a gente vai estar no evento Sala de Adoração na Igreja Batista em Felrosa. É um evento muito abençoado, né, eu fui uma vez e agora eles me chamaram pela segunda vez e nós estaremos lá, nessa sala de adoração. Se você tiver, né, puder ir, quiser ir, eu tenho certeza que Deus também vai falar o seu coração nesse evento, é muito abençoado. Obrigada pelo convite, eu fico muito feliz de te receber aqui no podcast.
Já vou logo te avisar que não vai ser a primeira vez. Sim. Existem um projeto muito lindo de Deus para Superar. E dentro desse projeto a gente já está organizando um show de adoração, assim, Que legal. um evento muito grande de adoração, né, para adoradores. E você, com certeza, eu quero você junto com a gente também, Por favor. tá? Gente, vamos finalizar esse podcast mas a gente vai deixar aqui a canção, tá? Não sai daqui. A gente vai finalizar, mas eu vou deixar rodando aqui o clipe oficial para vocês assistir, para tocar o seu coração, para te encher de fé, de esperança. Não desista, né, Dilma? Café. Não perca a fé. Amiga, muito obrigada. E agora eu quero te convidar a finalizar esse podcast junto comigo, falando o nosso lema. É Deus pra superar. Levante a cabeça, você pode vencer. Com fé e coragem, nada pode te deter. Cada queda é um passo rumo ao seu lugar. Acredite em si mesmo, com força e com ar. Deus pra superar, vamos juntos caminhar. Deus pra superar, você vai conquistar. Superar cada dor com amor e fervor. Não perca a fé, pois esse vento vai passar. Não perca a fé, o mar da sua vida vai se acalmar. Você vai ter